pensamento que eu tenho tentado produzir assim, né? Quer dizer, um núcleo do pensamento a partir das impressões que estão chegando dessa exposição às diversas formas e manifestações, essa pluralidade de experiências que a gente está vivendo na cidade, na dimensão política, estética, da vida cotidiana, de andar na cidade. Então ainda não é uma ideia. Eu tenho um núcleo, ideia para mim já é quando você já organiza uma ação, né? Ainda está na impressão. O meu núcleo duro é que mistura uma questão de conjuntura atual, tirar a fábula dessa conjuntura. Eu acho que a conjuntura ela está fantasiosa para todos os lados. Acho que não se trata de direita, de esquerda, mas é uma conjuntura fantasiosa. Essa agenda de melhoria da cidade produz uma fábula que envolve todos os atores, tanto o capital, como envolve os pobres, como envolve os agentes sociais. Todo mundo está nessa agenda, nessa fábula, né, a cidade como fábula, que é essa fábula da capital do momento, da capital da transformação, da capital. Por trás dessa fábula tem uma questão conjuntural. Realmente eu acho que existem melhoras na vida do Rio de Janeiro, melhorias aí na vida, no viver no Rio de Janeiro, não há dúvida, enquanto fenômeno urbano. Agora, se isso favorece definitivamente aos pobres, a gente não pode analisar com um olhar só no plano imediato. Se isso favorece aos pobres, a gente tem que estar com um olhar lá na frente. E aí, para mim, tem três questões colocadas. Uma é a dimensão de quem está se tornando dono do território, quem está tendo direito ao fluxo, controle, fluxo, território e sujeito. São 4 palavras que organizam o pensamento. E por outro lado, representação. Vou fazer um breve apontamento sobre essas questões, por onde eu estou entrando para analisar essas questões que estão colocadas. Acho assim, primeiro, território do Rio de Janeiro está sendo comprado por grandes empresas, o território está deixando de ser o sujeito, seja o sujeito de classe média que morou aqui, que mora aqui, seja o sujeito popular. O território passa a ser do Estado, da imobiliária, do americano. Quer dizer, nosso território do Rio de Janeiro, né, o espaço urbano está virando uma commodity, negociada no mundo, vendida. Esse modo de ser do carioca está despertando o interesse do nosso território virar um produto. As pessoas estão comprando isso. E isso é uma questão que não está sendo pensada, porque isso se vê como uma entrada de capital, a curto prazo traz dinheiro, traz isso, e isso vira uma fábula de uma melhoria. Mas a nossa cidade, ela está deixando de ser dos sujeitos. A nossa cidade está virando uma moeda de empresas, de fundos de capitais, e isso a longo prazo eu acho que vai criar problemas, inclusive para pensar o próprio território. Eu acho que precisa ser um levantamento de quem está se tornando dono do território. Isso é uma dimensão concreta. Por quê? Porque o capitalismo hoje internacionalmente ele tem uma operação que é controle do território e fluxo do capital. E o controle do território hoje não se dá só de maneira coercitiva. Num lugar o capitalismo apoia uma ditadura, no outro lugar ele apoia a diversidade cultural. Às vezes as estratégias de diversidade cultural são estratégias de controle. Bota os pobres para ser representados só no samba. E aí o capital está reorganizando a cidade do Rio de Janeiro a partir do fluxo de capital. Então a Avenida Brasil vai ser repensada, a Transoeste vai ser pensada, mas é por onde vai circular a matéria-prima do Rio de Janeiro para ir para o porto. Então toda a reorganização urbana está em torno de estar a serviço desse capital. E aí entra o capital do turismo como um capital importante do Rio de Janeiro, né? Nós estamos reorganizando, e às vezes as UPPs, que são um projeto em contradição, em disputa, em potência, ela tem essa dimensão também, né, de organizar a zona sul do Rio de Janeiro para os jogos, para o controle do capital. Eu acho que a gente precisa prestar atenção nessa conjuntura agora como fábula, com olhos de futuro, para um projeto. Então ter projetos para 2050, ter projetos para outras partes da cidade se torna muito importante, projetos concretos.
precisamos ter projetos urbanos, precisamos ter as nossas melhores cabeças pensando em projetos para Santa Cruz, pensando em projetos para diversos lugares. Quer dizer, o presente não pode ser só pensado por uma fábula de transformação e melhoria. Precisamos ter projetos concretos lá na frente. Então, assim, controle do território e fluxo de capital. E aí o controle do território, ele também é operado não só pela força no território, né? Ele é operado pela ideia também do que aquele território tem direito de representar. Então, território do samba, a gente faz território de morro, a gente faz políticas de apoiar o samba, de ter sambódromo, de ter expressões que garantem e reiteram esse lugar da favela como lugar da cultura popular e não da cultura contemporânea. O que está acontecendo hoje nas favelas do Rio de Janeiro é a maior experimentação do capitalismo brasileiro. Quem está experimentando a ponta do capitalismo brasileiro hoje são os pobres, que estão com internet, que estão com... É um grande laboratório para o capitalismo e não está sendo beneficiado. Então, ao mesmo tempo se produz um discurso de fábula que esse território é um território da diversidade cultural popular. Enquanto a gente não empoderar a favela como lugar da experimentação contemporânea, a gente vai estar ajudando o capital a controlar os pobres. Isso significa o que na prática? Que a questão da representação como medida da democracia está em crise. Precisamos pensar outra... Então, dar direito ao pobre se representar como pobre nesse momento não é suficiente para a gente radicalizar a democracia. Porque o pobre fica controlado naquela expressão que é dada para ele, para esse jogo do capital que vê o Rio de Janeiro como um lugar de representação do American Way carioca. Só para terminar o raciocínio. Então, para mim, tem uma questão colocada aí, que é dar direito aos sujeitos operarem na cidade. Não é só o direito de circular de um lado para o outro. É como em algumas políticas públicas vai ser difícil essa tarefa, porque a gente não tem memória disso, repertório disso. Mas dá o direito ao sujeito não produzir uma obra de arte, não produzir um espetáculo, não é só produzir uma representação, e não só ter acesso ao teatro, mas ele ter acesso a ter uma vida performática, financiar a vida, porque a vida no território do Rio de Janeiro, ela se torna performática, os grupos interagem no palco, no território, e não dentro do teatro, nas casas de espetáculo, nem nos filmes. É na rua que a gente vê as representações, dá direito ao camelô, dá direito a essas expressões populares de modo de viver na cidade, a terem expressão estética, a reconhecer o seu... Por isso que o choque de ordem é um crime, porque organiza e diz que o jeito popular de viver é o quiosque. Tem que ter o jeito popular de viver, mas organizado como souvenir. Então, assim, garantir que o sujeito seja, através de políticas públicas, um cara que circula a cidade e expressa a sua forma de viver e não a sua representação num espetáculo da forma de viver. Criar políticas públicas que garantam o fluxo de sujeitos, para que a gente tenha a recombinação de sujeitos na cidade do Rio de Janeiro, porque os sujeitos estão controlados. Quem é do samba só faz samba, quem é da cadeia